Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao Conversas com Alta Gestão, evento organizado pelo Software Inc., o software de análise de negócios para construtoras e incorporadoras. Eu sou a Maristela e junto comigo para mediar esse evento hoje, esse webinar, eu tenho comigo o Marcel. Marcel é meu sócio na NPO e no Inc. Marcel, gostaria de se apresentar? Marcel, boa tarde, quase boa noite, né? Meu nome é Marcel, sou eu da NPO do Inc., né? E é uma satisfação estar com vocês agora nessa noite aí, no início da noite, né? Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, ao Software Cienge, ao Construtor de Vendas e ao Prevision. E é com grande satisfação que abrimos, né, o primeiro dia dessa websérie, começando hoje, na terça-feira, vamos até quinta, com um tema por dia. E abrimos o dia de hoje com o tema Ambidestria Organizacional e Alta Gestão. Esse tema tem sido pauta das principais conversas com a alta gestão nas principais empresas do país. E para falar desse tema, é uma satisfação, uma alegria ter aqui conosco o consultor Fábio Visotto. O Fábio, além de um amigo, é um consultor que acompanhamos aí numa brilhante carreira nos últimos 24 anos. Ele atua com foco em programas de transformação organizacional, desenvolvimento de líderes, fortalecimento de times e coach executivo. Tem clientes como Itaú, Santander, Natura, Carrefour, Walmart, Suzano, Cirela, entre outros. Fábio, seja bem-vindo aqui ao Conversas com Alta Gestão e fique à vontade para se apresentar. Não, ô Maristela, obrigado pela apresentação, prazer estar com vocês. Oi, Marcel, tudo bem? Você sabe que aqui em Campinas, eu estou falando de Campinas, e há uma hora atrás caiu o mundo, assim, deu uma tempestade aqui, caiu a internet, caiu tudo, e aí 15 minutos antes da gente começar, ficou tudo bem. Então, acho que é um bom sinal, é um baita prazer estar com vocês. Ô, Fábio, muita satisfação falar contigo aqui. Fábio, eu conheço de longa data, somos lá do interior de São Paulo, lá de Garça, né? Fomos para o mundo, né, Fábio? E estamos aqui se encontrando de novo depois de vários anos aí, né, passados, né? E como a Marisa comentou, a gente é o primeiro evento nosso agora da Conversa com a Alta Gestão, né? E nós olhamos com o Fábio com muito carinho pela biografia do Fábio, né? Ele tem muita entrega no mercado aí já, fez muita coisa e é realmente uma grande satisfação. E a gente está trazendo isso, o Fábio, né? Por ele ter vários momentos e passar por muita coisa com construtoras, né? Construtoras, melhor, com empresas de alta gestão, né? Então, o Fábio é um consultor, hoje, uma autoridade do mercado, ou a Marcela falou de algumas empresas que ele trabalha e presta serviço, né? Então, nada como o Fábio para abrir esse evento com a gente aí, né? E a gente tentar trazer para esse ambiente de construtoras, incorporadoras, um olhar diferente, porque é um mercado que está vindo querendo inovar cada vez mais, né? E ele está hoje, os construtechs, falando da tecnologia, mas a gente sempre tem essa questão humana, né? Que está por trás da tecnologia, tem a parte comportamental e humana, né? Alô? Estão me escutando? Sim. Ah, beleza. Então eu vou pedir para o Fábio aqui começar essa palestra, já começando uma pergunta para o Fábio. Ô, Fábio, o que é ambidestria, meu irmão? Ambidestria é a capacidade de uma pessoa de usar com igual grau de proficiência ambos os lados do corpo. Então, uma parte da ambidestria é bem conhecida no futebol, né? Quando a gente fala assim, o cara chuta com os dois pés. Mas a ambidestria é mais, né, do que chutar com os dois pés ou escrever com as duas mãos, é você usar com igual maestria ambos os lados do corpo. Então, o pessoal diz que tem alguns ambidestros famosos, né? A Sharapova, o LeBron James, aquele jogador de basquete, enfim. Mas é uma coisa que não é muito comum. Então, acho que outra coisa que é legal falar da ambidestria é que é algo raro de se ver. Pessoal, só para fazer alguns combinados, se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, tá? Pode ir colocando no chat que ao final do evento a gente deixou um tempinho para estar respondendo as perguntas que vierem, né? Ô, Fábio, para a gente seguir,
E sobre ambidestria organizacional? Como é que esse termo veio parar no mundo corporativo? Tá, eu acho que a ambidestria organizacional, para falar de uma forma bem resumida, tem a ver com você conseguir olhar com igual grau de proficiência e eficiência o curto prazo e o longo prazo. Então, isso começou, acho que tem até um slide, eu pus umas fotos aqui, que é do Clayton Christensen. Então, esse cara, o Clayton, ele escreveu um livro chamado Dilema da Inovação. E nesse livro, o Dilema da Inovação, ele trazia esse desafio, né, de você lidar com esses dois aspectos, do curto e do longo prazo, porque ele envolve qualidades muito distintas. Então, quando a gente pensa no curto prazo, a gente está falando de você ter uma eficiência operacional boa, de você conhecer o mercado, de você ter rápidas respostas. Mas quando a gente olha para o lado da inovação, é um outro universo, né? Você conseguir criar espaços de conversa, reflexão, né, abrir-se para o novo, viajar, conhecer outras referências em outros lugares, outros países. Então, são competências muito distintas. E isso tem tirado o sono de muitos CEOs, né? Quer dizer, quanto que a gente vai investir da nossa energia, e energia aí entra o dinheiro, entra a questão do braço mesmo, e dos recursos, né? O quanto que a gente vai investir para extrair o máximo do que a gente já tem, e quanto dessa energia a gente quer colocar para a gente se manter perene e garantir que a gente está inovando e se preparando para o futuro. E aí esse outro rapaz, o James DeMarte, ele então escreveu em 91 um artigo sobre ambidestria, onde ele propõe a ambidestria como uma solução para o dilema do inovador. Acho que já dá para tirar o PPT. Ô, Fábio, que bacana essa história. E me fala uma coisa, e o que é o dilema do inovador? Então, é justamente isso daí, né? Por que é um dilema? Né? Um dilema é algo que você, tipo aquela situação de encruzilhada, né? Faço isso ou faço aquilo? E obviamente, né, a gente brinca que muitas empresas, quando a gente vai olhar, o cobertor está curto, né? Você puxa, vai cobrir a parte de cima, o pé fica descoberto. Assim, tem essa questão do uso dos recursos, né? Como é que a gente vai... será que a gente investe ou será que a gente não investe? E não é só isso, né? Existem uma série de outros problemas que estão relacionados com a ambidestria, que tem a ver com competência instalada mesmo, né? Porque eu estava conversando com um cara que trabalha num laboratório, pesquisando materiais para aplicação da matéria-prima de uma indústria, outras aplicações dessa matéria-prima, e ele está falando que tinha uma baita dificuldade de conversar com o board, porque as perguntas que o board fazia não eram perguntas de quem olha para um futuro exploratório, eram perguntas de quem quer resposta e certezas, que os caras que estavam no laboratório não tinham como dar. Então, o dilema, ele envolve toda essa problemática de você conseguir lidar de forma efetiva com coisas que têm naturezas muito distintas. Ô, Fábio, você percebe esse dilema como um tema atual nos conselhos de administração hoje? Eu acho que é o tema, né, Maristela? Porque, obviamente, a gente tem empresas em diferentes graus de amadurecimento, estruturação. Então, a gente brinca aqui no começo, né, quando a empresa está vendendo o almoço para pagar a janta, isso não vão falar de ambidestria, né? Mas empresas que já têm um conselho, né? Então, você falou a palavra conselho, empresas que já têm um conselho, que já estão estruturadas, que já têm uma reserva financeira, que já estão operando com um certo grau de segurança no aqui e agora, acho que talvez a maior responsabilidade de um conselho é garantir a perenidade. E quando a gente fala de perenidade, a gente está falando de questões de identidade, de propósito e de posicionamento. E a ambidestria, ela trata muito da gente estar realmente atento para escolher os posicionamentos certos. Eu vou contar uma história, ela é conhecida, essa história, mas eu acho que ela ilustra bem o que a gente está falando aqui, que é a história da Disney,
a Disney ela era reconhecidamente a número 1 para fazer desenhos de animação tradicional, né, a animação desenhada. E aí, quando foi, acho que o último filme de animação, grande sucesso, assim, desse modelo clássico de fazer animação, foi em 94, foi o Rei Leão. Todo mundo conhece esse filme, né? E aí, em 95, a Pixar, que era um estúdio, uma startup, que ninguém conhecia muito bem, lança Toy Story, que é aquele do Woody, do Buzz, que os desenhos eles ganham vida quando não tem nenhum humano olhando e tal. E foi um baita sucesso. E aí a Disney, ela realmente perdeu muito terreno, porque ela não sabia trabalhar. Ela tentava importar os modelos de animação por computador, mas não sabia trabalhar, não tinha uma cultura. E a gente sabe que não é fácil copiar coisas que demandam uma nova cultura. Uma transformação cultural em uma grande empresa tende a levar de 4 a 5 anos. Então, a Disney, ela patinou, quando foi, acho que em 2000, ela lançou um desenho que era parcialmente animado, mas ela só resolveu essa equação quando ela comprou a Pixar. E para quem não sabe, quem estava por trás da Pixar era o Steve Jobs. O Steve Jobs, quando naquele período lá que a Apple mandou ele, desligou ele como CEO, né? Então ele ficou afastado, ele foi fazer outras coisas, e uma das coisas que ele se envolveu foi com a Pixar. Ele, né, se cercou de pessoas tecnicamente muito capazes, e a história da venda da Pixar para a Disney é uma das histórias de uma venda mais bem-sucedida da história, porque o Steve Jobs soube valorizar isso e ele se tornou um dos maiores acionistas individuais da Disney. Essa história nem todo mundo conhece. Mas Steve Jobs à parte, a questão ilustra bem, né? Quão arriscado é a gente se encantar pelo aqui e agora e pelas coisas que a gente domina e pelo universo do conhecido. E aí, aproveitando essa tua fala, Fábio, o quanto é difícil uma empresa ser ambidestra? Então, Marcel, essa pergunta ela é muito boa. É muito difícil, cara. É muito difícil. E a gente pode pegar, por exemplo, algumas qualidades que têm o mesmo... qualidades opostas, vamos dizer assim. Por exemplo, uma pessoa que é um gestor de primeiro nível, ele vai fazer gestão de pessoas, ele precisa ter coragem e empatia. Ele precisa ter a capacidade de ser assertivo, dizer não, colocar limites, mas ele precisa também ter a capacidade de ouvir, de escutar, de entender o ponto de vista do outro. São duas qualidades muito diferentes. Então, normalmente, cada pessoa que está nos ouvindo, pergunte-se, né, o que é mais natural para você, ter coragem ou empatia? Então, provavelmente você vai dizer uma dessas duas coisas. E a outra você precisa aprender. Quando a gente olha para a história da maioria das empresas, a gente cresceu, por exemplo, esse pacote do curto prazo, ele está envolvido com estruturas mais funcionais, ele tem um monte de coisa que parece que conversa melhor com esse pacote do curto prazo, que é foco na ação, essa capacidade de você reagir rápido para os problemas que tem, de resolver os problemas do cliente, você conseguir ter uma estrutura talvez um pouco mais de hierarquia. E quando você fala da inovação, você não consegue criar uma conversa exploratória se está todo mundo ansioso, se está todo mundo olhando para o celular a cada 30 segundos. Quer dizer, existe um desafio para você construir a emocionalidade da inovação. E eu vou arriscar fazer uma coisa aqui, eu vou abrir aqui uma segunda câmera que eu tenho, que eu quero mostrar uma imagem para você. Vocês estão vendo um papel aí? Está dando para ver um papel? Sim. Sim, perfeito. Se a gente pegar, vamos colocar na balança aqui, a capacidade para ação, que é um exemplo de uma das coisas que são muito importantes para o curto prazo, e na outra parte da balança, a reflexão,
A reflexão ela é importante para o curto prazo também, né? Você usa os modelos de gestão, desde o PDCA, passando pelo Kanban, pelo Scrum, você mistura, né, ação e reflexão, mas só para dar um exemplo de coisas que têm uma natureza um pouco distinta. Se a gente pega, na nossa história, na cultura da maior parte das empresas, todo mundo, óbvio, né, dá uma importância para o resultado, e é importante olhar para o resultado. Mas vamos olhar para o resultado de um jeito assim diferente, né? Que às vezes a gente pensa, por que a gente tem o resultado que tem? Agora eu vou fazer consultoria clássica, que é a arte de falar o óbvio. Então, o resultado que a gente tem por quê? Porque a gente faz do jeito que a gente faz, ou seja, a gente tem os processos que tem. Se a gente tivesse outros processos e fizessem coisas diferentes, a gente teria um resultado diferente. Então, o resultado, independente de ser bom ou ruim, ele tem a ver com o jeito que a gente faz as coisas. Mas por que a gente faz as coisas do jeito que faz e não faz de um jeito diferente? Ué, porque são as coisas que a gente tem competência. Se a gente tivesse outras competências, faria de um jeito diferente. Se a gente tivesse mais competência, faria melhor. Se tivesse menos, não conseguiria fazer tudo o que a gente já faz. E ainda num nível ainda mais profundo nessa história, a gente pode perguntar assim, mas por que a gente escolheu ter as competências que a gente tem? Por causa das nossas crenças e por causa do nosso modelo mental. Passou aqui um pouco, mas dá para entender, né? Modelo mental. Então, quando a gente olha, por exemplo, para as coisas da ação, então você vê, normalmente as pessoas associam o resultado muito mais à ação do que à reflexão. Ah, mas eu fui fazer um MBA e é super importante planejamento, olhar para o futuro, sim, mas no dia a dia, a ação ela está muito mais introjetada. Basta você ver os processos. Quantos processos num dia você tem para te cobrar uma ação? Um e-mail que você recebe, alguém que você encontra no corredor ou que agora nas reuniões virtuais te cobra algum procedimento, um WhatsApp. Então as pessoas elas estão loucas aqui nessa história a cada minuto são cobradas para ação. E aí você vê que as pessoas desenvolveram as competências para ação, senso de urgência, foco no cliente e tal. Agora, lá no fundo, existe uma crença assim, cara, a ação é legal. Quando fala para questões de reflexão, tudo isso aqui meio que acaba caindo um pouco por terra. Não existe uma crença, e crença não tem a ver com o nosso mental, ou com o nosso entendimento cognitivo, tem muito mais a ver com a nossa emocionalidade, com as nossas memórias, inclusive corporais. A gente acaba indo para um lugar em que você vê que a competência para reflexão ela é muito menos desenvolvida. Os processos para criar conversas, por exemplo, de inovação, de olhar para o futuro, elas são muito menos recorrentes. E o resultado, né, quando a gente olha para esse outro lado da ambidestria, que é a inovação, ele é muito novo. Então, quando a gente fala, né, Marcel, do desafio da ambidestria, não é que é só simplesmente chegar e puxa, então agora a gente vai inovar. Tem toda uma emocionalidade. Por quê? Porque nós desenvolvemos, inclusive, ansiedades crônicas. A maior parte das pessoas deve perceber o quão refém da ação. E a pandemia foi um treco brilhante, né? Porque foi uma super oportunidade que a gente tinha para explorar modelos mais ambidestros, e o que você viu foi o modelo mental tomando conta do novo normal, que é as pessoas tendo 10 reuniões, porque ficou todo mundo com medo de não mostrar serviço. Então, quando você olha a agenda das pessoas hoje, tem 10 reuniões, o WhatsApp, que não são, né, e-mail e WhatsApp não são ferramentas próprias para isso. Então, você vê o quanto que o modelo mental atual, ele se manifesta na realidade. Então, se a gente quiser manifestar uma realidade, uma ambidestria, né, dessa capacidade de olhar para o longo prazo, é um processo de mudança cultural muito forte. Não sei se está fazendo sentido para vocês me interrompem também aí, vão perguntando.
Pois é, antes de fazer a próxima pergunta, só vou lembrar novamente, pessoal, quem tiver dúvidas ou perguntas, podem colocar no chat, ok? Aí, ao final, eu repasso aqui para o Fábio. E, Fábio, seguindo com a próxima pergunta, né, como é que as empresas têm lidado para trabalhar a ambidestria? Então, classicamente, tem 3 modelos, né? O pessoal ele fala da ambidestria contextual. Então, vamos supor que vocês na NPU, vocês dizem assim, olha, a gente quer olhar, a gente quer ser uma empresa ambidestra, e aí vocês chamam todo mundo que trabalha lá e dizem assim, olha, pessoal, ó, a gente trabalha, sei lá, 8 horas por dia, 10 horas por dia, pelo menos 1h30, 2, a gente vai, cada um vai se policiar e vai ter essa liberdade para olhar como poderiam fazer coisas diferentes. Porque essa é uma outra discussão que é muito interessante no mundo corporativo, que é, cara, a gente tem que treinar a liderança em todos os níveis para fazer uma transformação rumo à ambidestria, ou a gente tem que ter meia dúzia de rainmakers, que são os caras que fazem as grandes mudanças e puxam. E eu acho isso assim uma conversa interessante, mas quando a gente pensa em ambidestria, óbvio, tem as questões das mudanças disruptivas, e aí é uma coisa que assim não é todo mundo que está preparado para olhar para mudanças e conversar sobre mudanças disruptivas de uma grande empresa, mas tem as mudanças, você pode pegar qualquer pessoa no corredor e falar, olha, pensa na empresa que você trabalha, você consegue pensar em uma coisa que você poderia fazer diferente? Que a empresa sairia ganhando? Ou uma coisa que, se a empresa fizesse diferente, seria melhor para a empresa? Então, tem esse contexto de que qualquer pessoa, não importa a hierarquia, ela consegue olhar e refletir sobre algo que poderia ser melhor. Muito do que se busca, né, com a questão da transformação digital, com essa questão das reestruturações organizacionais, é você criar um ambiente onde as pessoas possam enxergar coisas que podem ser melhor e elas rapidamente consigam envolver as pessoas necessárias para fazer aquilo e a coisa meio que ganha vida. Então, um jeito, né, que as empresas se organizaram aí, olha, vamos tentar falar para todo mundo ter essa mentalidade de olhar uma parte do seu tempo para o que poderia ser diferente. Qual que é o grande inimigo dessa questão da ambidestria contextual? Primeiro é que isso tem um limite. Porque dificilmente o cara, ele no minuto 1, ele está lá vendo, discutindo com o cliente, vendo como é que ele vai resolver aquele problema até amanhã. Ele fala, deu minha hora, agora é hora de eu pensar no futuro, deixa eu desligar a chavinha. São poucas pessoas que têm essa competência. A habitualidade da ansiedade, quando está instalada, é muito difícil você parar e falar, deixa eu ver aqui, né? Tanto que não é só ambidestria, aspectos de gestão de pessoas, tem muitas coisas que demandam a pausa, a parada, a reflexão, que acabam ficando para depois. E o segundo inimigo é a própria, como dizer assim, as mensagens divergentes que esse cara recebe de cima. Tem uma piadinha, ela é muito tosca, mas ela explica muito bem coisas que acontecem no mundo corporativo, que é assim, tinha um cachorro que chamava para dentro, aí o dono falava assim, para dentro, para fora, para dentro, para fora, e o cachorro ficou louco e morreu. E essa brincadeira, ela é um pouco a vida da grande comunidade dentro da organização, porque assim, na hora do púlpito, né, quando o diretor, o CEO, ele está na convenção anual, ele não tem como não falar que é importante inovar, que a empresa precisa se preparar para o futuro, que a gente tem que olhar novas tecnologias. Esse é o discurso padrão de toda convenção. Mas o problema é no dia a dia, o diretor dele, ele tem um cara que foi lá na convenção, ele acreditou no CEO, aí ele resolveu pegar uma revista de técnicas construtivas na Alemanha, para, será que isso aqui funciona no Brasil? Ele está dando uma lida naquilo, aí o diretor olha e falou, tá confortável aí? Você quer um chazinho, uma massagem nas costas? Ou, né? E a mensagem é, cara, fecha essa revista e vamos para ação. Então, esse tipo de mensagem divergente, junto com a própria limitação da ambidestria contextual,
é um baita limite, aí de novo volta para a questão de conselhos mais, né, conscientes desses desafios. O segundo tipo de forma de lidar com a ambidestria é a ambidestria sequencial. Isso acabou ficando muito conhecido em projetos, né? Então, por exemplo, você tem coisas que quando você quer fazer melhorias, tem coisas que você já tem resposta. Fala, cara, eu preciso mudar o meu provedor aqui, porque esse tipo de software que eu tenho não funciona mais, vou contratar o Inc e tal. Ou tem vezes que você não sabe disso. Você fala, cara, eu sei que eu tenho problema, mas eu não tenho a menor... Né? Então, existem modelos, assim, pô, vamos fazer uma parte desse projeto ser exploratório, e quando a gente tiver as respostas, a gente muda a metodologia para alguma coisa a mais, né? Então, por exemplo, isso é muito... Quando você não tem resposta, vamos fazer... Vou falar alguns nomes de metodologia, mas se alguém está ouvindo e não conhece, não é o mais importante. Mas existem metodologias para exploração, tipo, vamos fazer um Kaizen, ou vamos fazer um Design Thinking, e a hora que você tem algumas respostas, aí você, agora a gente implementa uma rotina de pegada aqui com um Kanban, ou com um Scrum, ou com alguma coisa que nos ajude a ser mais efetivo agora em operacionalizar aquilo que a gente descobriu. Isso é um outro jeito, né, de ter muita clareza de como trabalhar momentos de exploração e momentos de implementação. Isso é chamado de ambidestria sequencial. E tem um terceiro modelo de ambidestria, que é a ambidestria estrutural. O cara fala, cara, não dá, a gente é refém de nós mesmos, a gente precisa criar uma estrutura dedicada. Então a gente vai ter, né, a Google, ela um pouco fez isso, né? Você tem a New Google e tem a New X Google. Então a New Google falou assim, olha, cara, foca em ganhar o máximo de dinheiro possível com o que a gente já tem, com Android, com os mecanismos de busca e tal. E a X Google, cara, vai pensar em carro elétrico, sem motorista, vai pensar... Então são estruturas diferentes. Agora, o risco disso daí é o cara da New Google achar que ele não tem mais que fazer inovação, porque inovação agora quem faz é a ex-Google. Ou o cara ele deixar de ter esse olhar para o que pode ser diferente, melhor ou inovador dentro da New Google, porque a ex-Google é que eles vão fazer os grandes achados. Que é um pouco do problema que a gente tinha quando fazia os grupos de qualidade, e aí, então tem agora a gerência de qualidade. Aí todo mundo fala, bom, então agora não preciso mais pensar em qualidade, porque tem a gerência de qualidade. Isso também não resolve. Mas de forma geral, assim, esse é o jeito que as empresas estão lidando com a ambidestria. Ô, Fábio, quando a gente começa escutando você, né, a gente fala dos modelos mentais, né, e muito essa questão de cultura, né, falando do PDCA, fazer, ação, porque teria que ter um momento de reflexão, né, algumas pessoas trazem o pensar, sentir e querer, né, que é uma base também, né, vem bastante coisa, né, e a ambidestria como um todo é um grande desafio que você está falando, que está ficando cada vez mais claro para mim, porque você pega as empresas, que é uma cultura que você tem que trabalhar, e não é uma pessoa, né, é o coletivo que vai fazer funcionar isso aí, né, pelo que você está comentando ali, não é um coletivo que tem que começar a ter maturidade para fazer isso e para criar raiz em relação a isso, né. Então, eu vou te perguntar, qual é o principal desafio de implementar esse modelo? Cara, eu acho que toda transformação, ela tem uma fase de consciência, porque às vezes você tem um problema, mas você não tem consciência ainda que tem esse problema. Então, eu acho que tem uma questão de cada CEO e cada conselho, falar, cara, a gente está sendo responsável em relação ao nosso mandato de olhar para o curto e para o longo prazo, porque esse é o mandato clássico de um conselho de administração. Quer dizer, a gente está fazendo isso com propriedade, e se não está, o que é que está acontecendo? Né? É uma questão de falta de estrutura, é uma questão de alinhamento entre os vários elos da liderança, é uma questão de uma estrutura que está muito departamentalizada, é uma cultura que está muito focada para ação,
um senso de incompetência, às vezes. Incompetência não é uma palavra ruim, né, quando você tem isso, porque você cai uma ficha, cara, né, não sei, cara, não sei o que está acontecendo no mundo, não sei nem como é que eu vou atrás de ver novos métodos construtivos, não sei nem onde que eu olho para isso. Então eu acho que é uma questão de tomar consciência, e aí começar a exercitar um trabalho de alinhamento. Você falou alguns tipos de alinhamento, né? Eu acho que tem um alinhamento entre as declarações da cultura. Então, o nosso propósito tá conversando com isso, a nossa comunicação institucional, etc. e tal, com os processos. Então, cultura, processo, comportamento individual e modelo de crença. Então, quando você olha uma equação de uma forma sistêmica, você tem que olhar para o coletivo subjetivo, que é a cultura, o coletivo objetivo, que são sistemas e processos, e o comportamento individual objetivo, né, que são as competências que estão presentes ali e tal, e você tem que olhar o modelo de crenças que está segurando e sustentando o que está acontecendo, né? E aí ter essa honestidade de olhar e ver, né, o que está funcionando e o que não está funcionando. Ô, Fábio, e como é que você acha que que esse quadro pode ser trabalhado? Então, tem uma questão que está, né, por exemplo, hoje eu falo que é muito raro com essa ansiedade coletiva. Eu estou falando muito disso porque o que eu vejo é que o mundo se acelerou muito. Então, às vezes, os porquês vão ficando um pouco esquecidos. Então, eu vou dar um exemplo bem tosco aqui, né? Tinha um cara que ele tinha um martelo, ele quebrava nozes para tirar a castanha e vender a castanha fora da casca para os clientes. E os clientes falaram, olha, mas tem muita castanha esmagada aqui. E aí um cliente foi viajar e ele trouxe do outro país um abridor de nozes, assim, que ele apertava, assim, só quebra a castanha, só quebra a casca, né? E a parte de dentro ficava livre. E aí esse cara ganhou esse abridor de nozes, olhou para aquilo, não entendeu como funcionava e usava para bater na noz. E aí disse, isso aqui não é muito prático, vou voltar e vou usar o meu martelo. Então, às vezes, eu acho que existe uma febre de, puxa, agora a gente tem que sair da estrutura funcional, a gente tem que montar squad para todo lado, a gente tem que operar, mas ninguém nem sabe direito por que aconteceu a transformação digital, por que aquilo e aquela forma de trabalhar funcionou muito em ambientes de empresas de programação. O que funciona e o que não funciona numa empresa, por exemplo, da construção civil, não é tudo que funciona igualzinho, do mesmo jeito. E aí, às vezes, a turma quer importar e não está entendendo o que está acontecendo, o que está por trás. Eu digo que não importa a ferramenta. Você pode estar lá nos anos 90, no PDCA, Plan, reflexão, Do, ação, Check, um pouquinho de reflexão, Act. Se a pessoa não tem isso internalizado e não tem isso disponível dentro, o que acontece é que fala-se em PDCA, mas olha-se o DDCD, que é uma brincadeira para o do e continuous doing. E aí não tem ambidestria que resista a isso. E aí, se você olha, seja do PDCA, vamos pegar uma coisa que o pessoal tem usado bastante, que é o Scrum, que tem lá o backlog do produto, quem está fazendo o que já está feito, e você tem os sprints quinzenais ou a cada 3 semanas, você tem momentos de pausa e aprendizado em relação àquele sprint. Uma das características dessa metodologia é procurar trazer reflexão, tempos de aprendizagem. Então, tem uma coisa que está por trás, tanto da ambidestria, quanto de você criar ambientes de transformação digital, que é você construir ambientes de aprendizagem. Então, um bom jeito de você começar o trabalho é falar, cara, vamos institucionalizar ritos de gestão para potencializar ou exponencializar a aprendizagem? Ali é uma indústria. Tá, o cara faz a parada geral da máquina a cada 15 meses. E aí ele vai fazer a reunião de aprendizado a cada 15 meses. Não dá. Então, vamos conversar ali como é que a gente encurta essas conversas de aprendizagem?
pô, aqui é uma startup, cara, a gente de verdade aprende com cada sprint, a gente tem feito reflexões reais e profundas a cada sprint. Então, eu acho que a palavra mágica é criar uma gestão realmente preparada para promover aprendizagem nos seus contextos. E aí a empresa vai estar muito melhor para escolher como é que ela quer se organizar dentro da transformação digital, o que é misto, o que é funcional, o que é squad, e ela vai poder também se organizar em termos da ambidestria. Ô, Fábio, nesse ambiente de contexto de aprendizado, né, vem a questão do pessoa, né, do ser humano, né? Teria lugar para, assim, o termo ambidestria pessoal? E o que seria isso, no teu entender? Então, eu não, assim, Marcelo, eu não consigo falar do coletivo sem olhar para o indivíduo. Eu não ouvi esse termo por aí, da ambidestria pessoal, se existe, foi uma coincidência, eu comecei a usar isso aí para dizer o seguinte, olha, não tem ambidestria fora sem pessoas razoavelmente ambidestras. E o que é ser razoavelmente ambidestras? Pessoas que consigam fazer, no exemplo que eu dei lá, ação e reflexão, que dominem competências aparentemente antagônicas, mas você tem amplitude pessoal para ser efetivo na ação e no momento da pausa você ser efetivo na reflexão. E agora, para você fazer isso, por exemplo, o Brasil é um dos países com o maior índice do mundo. Então, você imagina, né, você tem lá o leite fervendo e sempre tem problema, né? Me diz aí o dia na tua empresa que você não tem uma pilha de problema para resolver. Então, sabe aquela coisa assim, que sobrar um tempinho, eu vou olhar para o futuro? Esse tempinho não chega nunca. Então, sabe, as pessoas precisam dominar essa maestria interna de criar espaços internos para escutar, para olhar para fora, para parar. Então, a ambidestria pessoal é você conseguir acomodar isso primeiro dentro de você. E aí entra o pacote New Age corporativo, que é mindfulness, aí vamos trazer o professor de mindfulness, porque na Califórnia... Agora, cara, meditação existe há milênios. Agora, por que o mundo corporativo está trazendo isso? Por que o Vale do Silício puxou essa bandeira? Porque eles se deram conta, cara, que a base da ambidestria são pessoas que têm uma habitualidade emocional que contempla momentos de pausa, por exemplo. Isso deve ser muito diferente, para não dizer outra palavra, para um CEO escutar. Falar, cara, eu meditar? Velho, tem que meditar, porque senão a habitualidade, se você vai estudar coisas como neuroplasticidade cerebral, como os hábitos se formam, o poder do hábito, nós somos seres de hábito. Mas não só hábito de fumar, hábito de comer açúcar, nós somos seres de hábito emocional. Ansiedade é um hábito. E você se desvincular de uma habitualidade emocional implica em você dominar coisas. Aí tem que ir atrás desse assunto. Pô, como é que eu faço isso? E cada um vai descobrir um caminho diferente. Tem o cara que não vai conseguir meditar, tem o cara que vai nadar, tem o cara que vai jogar tênis, sei lá, cara. De alguma coisa o cara tem que fazer para ele começar a criar esse espaço, essa ambidestria pessoal. Ô, Fábio, e quais são os desafios para desenvolver essa ambidestria pessoal? Como é que você enxerga isso? Maristela, eu acho que é a mesma história. A primeira é tomar consciência, né? Tem gente, né, que ele vai perceber que está estressado quando ele está no leito do hospital. Tem gente que vai perceber que está com fome quando de noite ele não comeu nada. Então, eu acho que é primeiro... E hoje é muito legal, né? Porque aquela separação clássica, né, entre espiritualidade, autoconhecimento, trabalho, tá tudo um pouco, as áreas estão um pouco mais, né, fluídas, essas interfaces, né? E eu acho que se você pegar hoje as terapias de ponta, é consciência das emoções, consciência das sensações.
Então a gente precisa sair um pouco da cabeça, sabe? Sair do mental, aprender a reconhecer sensações, aprender a reconhecer sentimentos. Tem gente que você vai conversar e fala assim, cara, o que você está sentindo? E a pessoa começa a te dar uma aula completamente racional e mental de um sentimento. Então, quando o Marcel falou lá do pensar, do sentir e do querer, eu acho que tem um trabalho de desenvolver uma consciência de qual é a minha habitualidade mental, ou seja, quais são meus vícios de pensamento, onde que isso me ajuda, onde que isso me atrapalha. Não vícios, hábitos, né? É que quando atrapalha, vira vício. E quais são meus hábitos emocionais e quais são meus hábitos, como é que eu estou trabalhando o meu corpo. E isso, claro, né, eu estou falando agora, a gente está na ambidestria pessoal. A gente meio que já passou desse capítulo da ambidestria organizacional, que tem a ver com aquele alinhamento entre cultura, processo, competência e crença. Ô, Fábio, deixa eu fazer uma pergunta para você, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, Fábio. É um pouco o que veio para mim aqui agora. Quando você vai levar isso para uma nova organização, normalmente, tá? Você está trabalhando com empresas maiores, né, que já tem uma cultura de investimento muito grande nessa parte comportamental, em desenvolvimento humano, né? Mas a primeira reação de uma pessoa que nunca ouviu falar nisso, um líder, um CEO que seja, ou o pessoal de RH, tá? Como é que está isso hoje nas organizações? Como é que você está lidando com tudo isso? Porque você é uma pessoa de vanguarda, né? Você vive estudando isso, tá sempre correndo atrás das coisas, né? Como é que está isso no mercado como um todo? A gente fala de mercado porque a gente sabe que as corporações é onde pode mudar a vida do ser humano, né? Eu acredito muito nisso, né? Tá mudando essa questão de a empresa tem que dar lucro. Ok, tem que ter o dinheiro verde, que a gente fala aí que vai entrar uma coisa boa, né? Mas como é que ele está lidando com o humano em si? Como é que está sendo a reação desse pessoal? Marcel, quando a gente pensa em liderança, isso vale do CEO até o cara que ele não tem cargo de liderança, e a gente brinca no pipeline de liderança que ele é o líder de si mesmo, né? Então ele se organiza. Quando a gente pensa em liderança, do CEO até o nível mais baixo, tem 3 coisas que compõem. Liderança é um tema baita amplo, assim, mas são 3 coisas também de naturezas distintas. É um outro tipo de ambidestria aqui, eu nem sei como fala ambidestria de 3, não vou entrar nesse mérito. Mas assim, quando a gente pensa em liderança, tem a dimensão do direcionar. Isso a gente podia até dar uma figura do gestor, né? O cara que ele sabe colocar números, sabe ambicionar metas, ele sabe dividir isso ao longo dos quarters, ele tem uma estrutura de planejamento, organização e controle legal, ele lida bem com as coisas. Tem uma outra, e tem pessoas que são boas nisso, mas não são boas em outras coisas. Mas tem uma outra dimensão que é a dimensão da mobilização. E a mobilização é desde um coordenador ajudar o cara de baixo a fazer sentido uma tarefa, até um CEO trabalhar um propósito transformador massivo. Quer dizer assim, como é que eu uno pessoas em torno de uma causa, de um propósito? Então, as habilidades para você lidar com as tarefas e com as coisas são diferentes das capacidades, das qualidades para você lidar com a mobilização. Então, se você pegar caras tipo Gandhi, e não estou falando aqui de juízo de valores, poderia pegar Hitler, são caras que conseguiram mobilizar pessoas em torno de uma causa, mas não necessariamente foram conhecidas por gestão. Você pega um ministro da Fazenda, o cara normalmente é um cara que ele é mais conhecido por gestão. E o CEO é um cara que ele precisa acomodar um pouco dessas coisas. E tem uma terceira dimensão, que é a do coach, essa palavra está meio queimada no mercado, que é a pessoa que olha para essa dimensão da competência. Então, o que eu acho, assim, é que, primeiro, né, o CEO de uma empresa qualquer, ele precisa ter essa dimensão, né? Ele não precisa ser bom em todas essas 3 coisas, mas ele precisa criar um time capaz de direcionar, mobilizar e desenvolver. Porque se faltar direção, vai ter um monte de crítico de poltrona embaixo. Se faltar mobilização. Se faltar direção, vai ter um monte de
síndrome de bombeiro, que atira para tudo quanto é lado, e se faltar competência, vai ter um monte de gente bem esforçada, mas é bicicleta de exercício, pedala, pedala e não sai do lugar. Então, o CEO, ele tem isso, cara, ele tem esse desafio. Ele fala, como é que eu crio um contexto para direcionar, mobilizar e desenvolver esse grupo aqui? E aí, ok, as empresas que já têm orçamento, mas, cara, tem um monte de empresa que tem orçamento de RH e você vê programas assim que você fala que são verdadeiros desperdícios de dinheiro, porque o corporativo não conversa com os business partners e aí você não consegue fazer programas transversais e, ao mesmo tempo, regionalizado e com patrocínio. Então, aí fica aquela briga de agenda, o RH querendo convidar as pessoas para fazer parte do treinamento, mas agora no contexto virtual já tem a outra reunião e fica essa disputa. Então, o CEO é sempre o cara que ele tem que fazer essas coisas conversarem um pouco. Ao mesmo tempo que, do outro lado, ele cria conflito, que é uma coisa que só de diretor para cima dá para entender. Porque até diretor você funciona no modelo do ou. É para fazer isso ou aquilo. De diretor para cima, é assim, cara, você vai ter metade do orçamento, mas em compensação você vai ter que dar o dobro do resultado. Só que não dá para ficar só nesse lugar, né, de criar esse conflito para a coisa ter um movimento. Tem que ter o outro lado que vai dando um pouco de estrutura nessas 3 dimensões. Grato, Fábio. Legal. Tá fazendo sentido para vocês? As coisas, para mim, eu faço um filminho aqui, mas não sei o quanto que isso faz sentido para quem está escutando. Não sei se tem pergunta aí. Tem uma pergunta, Fábio, que veio da Julie. Vejo algumas empresas separando os times de inovação e operação. Qual a sua opinião sobre isso? Eu adoro o Roberto Setúbal, eu sou um fã dele, e ele inventou uma palavra que é NIM. Então, às vezes, o pessoal perguntava para o Roberto, isso aqui é não ou sim? Roberto, NIM. Como assim NIM? Não para uma parte, sim para outra. Então, eu não vejo como assim, é bom ou ruim. Eu acho que tudo depende de como é feito e tal, né? Então, por exemplo, se você tem uma cultura de aprendizagem geral, onde todos os gestores eles são assim incentivados a fazer melhoria contínua com seus times e fazer reflexão sobre o que está funcionando, o que não está funcionando a cada ciclo de aprendizagem. Isso serve para ampliar e está havendo conversas transversais para lidar com a operação e eu tenho um time focado numa inovação específica, porque o cara vai ter que, cara, como é que a gente descobre, eu sempre penso na construção civil, novos métodos construtivos, num custo que faça sentido para o Brasil. Cara, aí tem que ter um time mesmo, entendeu? Agora, se isso é feito de um jeito errado, o risco, essa é a ambidestria que ela citou, é a ambidestria estrutural, é uma parte do time falar, isso não é comigo. Ou uma parte do time se sentir desvalorizada. A gente é nós somos os burros de carga e tem a turma ali da inovação. Então, não. Então, assim, se existe uma compreensão de que todo mundo tem um papel de aprendizagem e a gente divide alguns papéis em termos de exploração mais ampla de inovação, está tudo certo. Agora, se isso é feito de um jeito, de qualquer jeito, isso pode dar muito errado. Legal. Tem uma pergunta do Conrado aqui, Fábio. E como trabalhar para evoluir uma ambidestria pessoal? Cara, eu acho que, assim, é bem direto ao ponto. Tinha uma época, né, que quem fazia terapia tinha problema, né? O cara tem problema, tem que fazer terapia. Eu acho que a gente está indo para um mundo que, o cara não faz nenhum trabalho para se conhecer melhor, esse cara tem problema, né? Então, hoje o desafio não é se é legal ou não você ter um olhar, né, para o seu autodesenvolvimento, porque isso meio que já está dado, né? Se a gente pegar uma fórmula da engenharia,
de materiais, vocês que gostam disso, o estresse não é assim, o estresse que o material experimenta é a pressão externa dividido pela área. O ser humano é um pouco assim, o estresse que ele experimenta é a pressão externa dividido pelos seus recursos internos. Então, se tem uma situação fora que aparentemente é muito difícil, mas tem uma pessoa que tem muitos recursos internos dentro, ela passa por aquilo sorrindo. E aí, a mesma coisa, às vezes tem uma pressão bem pequena, uma coisa boba, e você vê que a pessoa perde completamente a estrutura. Por quê? Porque falta recurso interno. Então, o caminho, né, da ambidestria pessoal é esse caminho de ampliar repertório interno. E você amplia repertório como? Aprendendo sobre as coisas do mundo. Então, você vai fazer inglês, vai fazer espanhol, você vai fazer coisas, vai aprender a mexer em softwares, vai entender novas plataformas de streaming, etc. e tal, e você vai aprender sobre você. E essa é a parte de você descobrir qual que é a tua terapia, ou por onde você vai navegar. Então, talvez você descubra que a meditação é a tua praia, ou talvez você descubra que é legal você ter um terapeuta. Tem gente que vai... linhas de terapia hoje é igual, sei lá, marca de celular, tem um monte, né, cara? Cada um fala que a dele é melhor. Então, você vai ter que ver o que funciona com você. Mais importante do que a linha hoje é você encontrar uma pessoa boa, uma pessoa centrada, consciente, se você vai fazer um trabalho terapêutico com alguém. Mas tem que estar em movimento, sabe? O estresse é um indicador de que você não está conseguindo colocar movimento em alguma área da sua vida. Então, mas por onde eu começo? Veja o que te tira o sono e começa a colocar movimento ali. Por que isso me preocupa? A mim, e não preocuparia da mesma forma outra pessoa. E aí, follow the thread. Ou como se diz no Brasil, siga o gato da favela, que você pega um fio assim, né, quando você vai ver, o negócio espalhou. Ou a raiz da mandioca. Então você pega um fio, que é aquilo que está te deixando mais desconfortável, e começa a puxar. E aí você vai ver que tem coisa mal resolvida no seu sistema familiar, uma questão com pai e com mãe, vai ver que tem dores que você carrega na sua história, enfim. E aí é um mundo maravilhoso, né, de autoconhecimento. Legal, obrigada, Fábio. Bom, essas foram as perguntas que chegaram por enquanto. Vamos ver se chega mais alguma. Enquanto isso, eu vou lembrar a todos, né? Se inscrevam aí no nosso canal no YouTube. Amanhã a gente tem, às 18 horas, mais um webinar com o tema Board de Gestão e Times de Alta Performance, com o Cláudio Coelho, né? O Cláudio é diretor executivo da Citrosuco, uma empresa do grupo Fischer e Votorantim. Fecharemos, né, essa semana, na quinta-feira, com o Ricardo Mateus, CEO da Brasil ao Cubo, uma empresa que tem transformado aí a indústria da construção. Então, se inscrevam aí no nosso canal do YouTube. E eu acho que é isso, gente. Não chegou mais nenhuma pergunta, a gente teria mais um tempinho, mas, enfim, podemos encerrar aqui. E aí eu gostaria de agradecer imensamente aí, Fábio, esse grande compartilhamento de conhecimento, essa disponibilidade para estar aqui com a gente hoje. Agradecer toda a equipe aqui que nos apoiou, aos nossos clientes, enfim, as pessoas que estão assistindo, que dedicaram aí um tempinho do seu dia para estar escutando um pouco aqui do nosso webinar. Muito bom, Maristela. Obrigado, viu? Obrigado, Maristela. Obrigado, Marcel. E todo mundo que esteve aqui assistindo. Foi muito legal. Conversa leve, né? A gente fez uma ambidestria conversacional, né? A gente foi da questão da transformação organizacional e do mundo organizacional para a questão da transformação pessoal, olha. É um tipo de ambidestria também. Fabio, gratidão, tá? E para mim fica muito essa questão de a ambidestria começa no eu, né? Pelo que você está me falando, tudo que você trouxe aí, né? E a partir do eu, tu consegue se trabalhar e trabalhar o conjunto todo, né? Eu acho que é meio aí o que é o caminho, né, meu irmão? Te agradeço de coração, tá? Tu para mim é uma referência gigante. E vamos que vamos aí
Vamos em frente nesse mundão aí. Legal, pessoal. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.